Bom, como o nosso tema aqui no componente é legislação cultural, de cara a gente começa fazendo uma breve passagem, uma breve reflexão a respeito da ideia dos direitos culturais. O conceito de direitos culturais, o que são os direitos culturais, é um processo que começa a se definir mais significativamente por meados da década de 90. Mas desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles começaram a entrar na pauta universal e começaram a ser um tema de interesse. Então, a especificação do que seria exatamente, o que seriam exatamente os direitos culturais é um conceito que acabou sendo formado ao longo do tempo. Então, a ideia aqui, nesse pensamento inicial, nesse componente, é a ideia da gente pensar essencialmente o direito à cultura. Para chegar na legislação, a gente tem que pensar também o direito à cultura. E aí definir cultura, discutir cultura, não no conceito habitual, o conceito antropológico, a ideia de um sistema de significados, um sistema de símbolos que é formado coletivamente na sociedade, criado nos grupos sociais. E sim pensar no direito à cultura enquanto um campo normativo, da onde vem o direito à cultura, a compreensão que a gente tem hoje de que todo mundo tem direito à cultura. Esses dois recortes, o conceito antropológico de cultura e a cultura enquanto um campo, o pensamento da cultura enquanto um campo normativo, são dois polos, dois campos que dialogam evidentemente, mas o recorte nesse momento está mais focado nessa linha. Quando a gente pensa em direito de autor, o direito perdão, o direito, quando a gente pensa em direito cultural, o primeiro elemento que surge, mais de forma registrada, é a ideia de direito de autor, que surge aí em meados do século XVIII, entre o século XVIII e XIX, principalmente em legislações na Inglaterra e na Suíça. Começa a haver esse conceito de direito de autor. Seria o primeiro caminho, seria a primeira estrutura pensada dentro da ideia dos direitos culturais. A ideia da propriedade autoral surge dentro desse momento, preservando a ideia da criação artística cultural e tudo mais. Aí entre o século XVIII e XIX, fundamentalmente na Inglaterra e na Suíça. Mas, um pouco adiante na história, tem-se um documento que é tido como pioneiro dentro do reconhecimento dos direitos culturais, que surge em 1917, no México, com a Constituição Mexicana. E a Constituição, inclusive, que está em vigor até hoje, essa Constituição Mexicana. E essa Carta Mexicana, ela é tida como um marco jurídico dentro desse reconhecimento dos direitos culturais. É um documento que reconhece a diversidade cultural mexicana, fruto aí da Revolução Mexicana, e é um documento que acaba sendo pioneiro ao destinar diversos dispositivos, a ter diversos artigos que reconhecem e garantem a proteção dos direitos sociais, dos direitos econômicos e dos direitos culturais. A Carta da Constituição Mexicana ela é tida como pioneira porque essas perspectivas que ela já apresenta lá em 1917 vão surgir na Europa de maneira mais intensa, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Então, ainda é um momento bem inicial desses direitos culturais, mas ela já a Constituição Mexicana já é uma carta, uma marca histórica, porque é uma carta que influencia vários outros documentos nessa dimensão de normatizar o direito à cultura. Aí a menção mais efetiva do direito à cultura surge em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse contexto de pós-Segunda Guerra, um enfrentamento pesado do totalitarismo, os países se juntam e buscam estabelecer, através da legislação, a formação de uma cultura de paz. Então, esse documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos hoje tão criticados por determinados grupos políticos, é exatamente ela que garante o direito de todo mundo falar o que bem entende, de se expressar do modo que bem entende. Então surge aí em 1948 esse documento que seria o símbolo máximo dessa tentativa de construir uma cultura de paz e virar a página da guerra. E o que a declaração traz? Ela traz a perspectiva de um reconhecimento de que o Estado está a serviço do povo e não ao contrário.
Então, a perspectiva de que as pessoas sejam o centro, o reconhecimento da individualidade, o reconhecimento do direito à opinião, o direito à crítica, o direito à manifestação, o indivíduo, isoladamente, como um ser possuidor de direitos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, ela traz essa perspectiva. E ela traz direitos que se complementam e a ideia de que ela seja estendida a todos os seres humanos do planeta. Os direitos se complementam porque há o entendimento que se um direito desse estiver sendo prejudicado, todos os direitos estão, de alguma forma, prejudicados também. E especificamente quanto aos direitos culturais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos destaca 3 artigos que destacam os direitos culturais como essenciais à dignidade, ao livre desenvolvimento cultural, livre desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. E esses 3 artigos, eles falam basicamente pelo reconhecimento dos direitos sociais e culturais, pelo direito à instrução e pelo direito de estar ativo, de participar ativamente da vida cultural da sua sociedade. Então, um documento elaborado nesse rastro da Segunda Guerra Mundial, uma preocupação muito grande com a manutenção da paz, surge de forma muito intensa nesse documento. Então a gente vê hoje uma resistência ao termo direitos humanos, é usado de maneira tão distorcida, mas são questões essenciais para todos nós. Então, quanto às repercussões da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem aí a consagração do ser humano enquanto um ser cultural, alguém que uma realidade que tem a necessidade da gente respeitar, a necessidade de proteger, de garantir o acesso e a manifestação cultural, a inserção dessa ideia nas políticas públicas a partir daí, a política pública ser pensada também voltada para esse respeito da promoção e da garantia da cultura, a disseminação de debates também é uma repercussão a respeito do que caracteriza esses direitos culturais e a indissociabilidade da relação entre a cultura e a dignidade humana. Então, essas seriam as repercussões mais fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos no que tange aos direitos culturais. Basicamente, essa primeira introdução, para começar a pensar um pouquinho, quem está fazendo esse componente de legislação cultural, eu gostaria do seguinte, que vocês partissem para a leitura do documento e identificassem nesse documento quais são os artigos, de que modo surgem ali, o que vocês identificam como um dispositivo que garanta o direito cultural de um indivíduo. Então, identifiquem ali quais são os elementos que surgem, quais são os artigos que destacam o respeito aos direitos culturais, como isso é apresentado no documento, e escrevam um pequeno textinho e publiquem lá no sistema acadêmico, na seção que eu vou criar para que vocês enviem o trabalho. Beleza? Obrigado pela atenção de todo mundo e até o próximo momento.